Em atenção ao requerimento número 18/2012, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos informar o que segue conforme requerido. Há previsão para se implantar o Vale Alimentação ainda neste ano? 1. A intenção de implantar o Vale Alimentação, desde que haja recurso financeiro para tanto. Se negativo, justificar. 2. Prejudicado. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 0478/2012, DVSA, processo 607/2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 19/2012, de autoria do vereador Augusto Campos, vimos informar o que segue conforme requerido. Há possibilidade da prefeitura construir um abrigo no referido local? 1. Não, pois não há espaço físico suficiente no local para a construção do mesmo. 2. Caso negativo, há possibilidade de se tentar parceria com a própria VMCBA para a construção desse abrigo, que oferecerá maior comodidade aos funcionários da empresa? 2. Sim, estaremos realizando estudo de implantação do abrigo de ônibus e pleiteando junto à CBA a área de implantação e até mesmo a construção do mesmo, em forma de doação ou parceria. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 0488/2012, DVSA, processo 713/2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 22/2012, de autoria do vereador Eduardo Bosco, vimos informar o que segue conforme requerido. O Executivo Municipal tem alguma política pública voltada para a prática da atividade física em todas as faixas etárias, ajudando assim a dar melhor qualidade de vida aos nossos munícipes? Qual? Sim. Para a população jovem, temos convênio com a Liga Desportiva Luminense, que desenvolve as escolinhas desportivas, o Centro de Convivência do Idoso, que desenvolve atividades com terceira idade, e estão em andamento vários campeonatos à disposição dos munícipes. 2. Quando o Executivo Municipal irá realizar os melhoramentos na pista de caminhada João Lopes de Meira, como também a manutenção na iluminação, mudando a rede subterrânea para a rede de área, diminuindo assim para a rede aérea, diminuindo assim o risco de novos furtos e permitindo a prática de atividade física também em horários noturnos. 2. Informamos que a manutenção da pista é executada periodicamente através da roçada. Está sendo providenciada a reposição dos cabos elétricos furtados. B. Para que haja substituição da rede elétrica subterrânea por rede elétrica aérea, será necessário executar um novo projeto, contemplando inclusive a troca de postes e as luminárias, tipo pétalas, pois os postes atuais não viabilizam tecnicamente receber a rede elétrica aérea, e no momento não temos dotação orçamentária para tal obra. Vale lembrar que a rede elétrica subterrânea é a mais indicada por motivos estéticos e arquitetônicos, e diante do exposto estaremos estudando uma alternativa para que a rede permaneça subterrânea, porém com um sistema antifurto mais eficaz que o existente. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 0489/2012, DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 23/2012, de autoria do vereador Eduardo Bosco, vimos informar o que segue conforme requerido. Existe a possibilidade da construção do abrigo para o ponto de ônibus citado? 1. Não. Se positivo, quando será construído? 2. Prejudicado. Se negativo, por quê? Não há espaço físico suficiente no local para a construção do mesmo. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Ofício 0490/2012, DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 25/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Qual é o órgão da Prefeitura Municipal responsável pelo controle dessas irregularidades? Departamento Municipal de Planejamento e Obras. 2.
Qual é o prazo que este órgão estabelece ao proprietário para realizar a limpeza? Resposta: é de 10 dias após o recebimento da notificação. 3. Quantos proprietários de imóveis foram notificados por este órgão nessa gestão? Resposta: nessa gestão foram expedidas 45 notificações para limpeza de lotes e terrenos. 4. Qual é o valor da multa aplicada em caso do proprietário não cumprir a limpeza do imóvel? Resposta: o proprietário pode ser multado até o valor de 250 UFIRMAs. Valor de UFIRMA, R$ 2,42. 5. Quantas multas foram aplicadas até esta data? Resposta: desde a emancipação do município até a data atual, não foi aplicada nenhuma multa. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Requerimento, ofício 0491-2012, DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 27-2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. Quando poderá ser realizada a limpeza do referido local? 1. Em vistoria realizada no local na data de 8/3/2012, não foi constatado sujeira acumulada na pista. 2. Esse local recebe limpeza regularmente, tal qual as outras áreas urbanas? 2. Sim. A limpeza dos locais públicos é feita regularmente e segue uma programação elaborada pelo Departamento Municipal. 3. Caso não haja periodicidade nessa limpeza, qual é a possibilidade de fazê-la regularmente? 3. Prejudicado pelo item 2. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor presidente Eduardo Jesus Melo. Ofício 0492-2012, DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 29/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Quando poderá ser realizada a limpeza do referido local? 1. Já foi realizada. 2. Esse local recebe limpeza regularmente? Com qual frequência? 2. Semanalmente. 3. Caso não haja periodicidade nessa limpeza, qual é a possibilidade de fazê-la regularmente? 3. Conforme a resposta acima, a limpeza é realizada semanalmente. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Ofício 0492-2012, DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 31/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. O senhor prefeito municipal pretende instituir, ainda este ano, o Vale Alimentação aos servidores municipais do Poder Executivo? Resposta: há a intenção de instituir o Vale Alimentação, desde que haja recursos financeiros para tanto. 2. Se positivo, a partir de quando? Prejudicado. Se negativo, quais as razões que impedem a instituição do Vale Alimentação neste ano? 3. Queda de arrecadação do município. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de lei de número 7/2012-L, da autoria do vereador Eduardo Delegacia, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica acesso ao paço municipal, Avenida Engenheiro Antônio de Castro Figueroa. Projeto de lei 8/2012-L, da autoria do vereador Raimundo Azevedo Ferreira, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica Juan Nadir Lopes Micheque. Projeto de lei 9/2012-L, de autoria do vereador Raimundo Azevedo Ferreira, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica Rua Pastor Paulo Roberto Machado. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 38/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Dias de Moraes, ocorrido no dia 12 de março de 2012. Requer ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 13 de março de 2012. Dr. Alexandre Amaral, vereador, e Jaime Henrique Duarte, vereador. Requerimento número 39/2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores,
Requeiro a mesa ouvir o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Rubens Ribeiro Pires, ocorrido no dia 12 de março de 2012. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitidas as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 13 de março de 2012. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Jaime Henrique Duarte, vereador. E Augusto Canto, vereador. Requerimento 041/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Reginaldo Antônio Pereira, conhecido como Reginaldo da Farmácia, ocorrido no dia 18 de março de 2012. Requeiro ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 19 de março de 2012. Eduardo, da delegacia, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 47/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Cláudio Almir de Oliveira, ocorrido no dia 15 de março de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 16 de março de 2012. Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 53/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Gomes, ocorrido no dia 17 de março de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2012. Abimael Ranieri, vereador. Façamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Dias de Moraes, do senhor Rubens Ribeiro Pires, do senhor Reginaldo Antônio Pereira, o Reginaldo da Farmácia, do senhor Antônio Gomes, do senhor Cláudio Almir de Oliveira. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que continue a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 040/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que nosso município, com o pouco efetivo da Polícia Militar, considerando que apesar do apoio do município aos servidores da Polícia Militar, considerando que o destacamento local conta atualmente com apenas uma única viatura em funcionamento e com poucos equipamentos, requeira a mesa ouvido plenário, seja oficiado o comandante do 7º Batalhão do Interior da Polícia Militar, com sede em Sorocaba, o seguinte pedido de informações. 1. O número de viaturas destacadas para atender alumínio é suficiente para garantir a segurança do nosso município? 2. Existe a possibilidade de aumento ou efetivo e número de viaturas do destacamento policial do nosso município? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 16 de março de 2012. Doutor Alexandre Amaral, peço vereador. para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. Bom, o assunto está interligado. Gostaria de parabenizar o presidente da comissão, né, que a gente estava tratando exatamente sobre, né, juntamente com os demais vereadores, com relação à segurança pública. Queria deixar salientado que essa casa está se mobilizando, né, e acho que nós caminhamos bem hoje com relação à atuação da Polícia Militar aqui no nosso município, que ultimamente está transformando a nossa cidade numa verdadeira fábrica de multas. Né? A gente sabe que a polícia tem que respeitar a norma, mas sabemos também que deva haver o bom senso. Então a gente está caminhando para conseguir isso. Agora é difícil explicar esse requerimento que saiu
tivesse a força de conseguir. Porque é um absurdo o Alumínio ter apenas uma viatura para atender a cidade. Infelizmente, as pessoas não têm a consciência de estar registrando as ocorrências, né? O que acaba não aparecendo nas estatísticas e, consequentemente, bairros que a gente sabe onde há criminalidade, o resultado acaba sendo negativo com relação ao crime, justamente pela ausência do registro. Mas o que a gente cobra é uma atuação da polícia e acho que sem preparação, sem pessoas, salvo engano também agora está com o número quase que adequado de 19 policiais em ativa, mas só com uma viatura não é impossível, né, que a gente combata aí a violência, que se combata o tráfico de drogas, e é inadmissível que a gente permita, por exemplo, que os policiais fiquem aí andando por centro da cidade, aplicando multa, enquanto às vezes no nosso vizinho está lá a pessoa na frente da casa lá fumando maconha, menores consumindo bebida alcoólica, e furto de veículos, caso aqui, inclusive, que ocorreu aqui com o nosso colega Geraldo. Quer dizer, e questões que se não tiver viatura e não tiver policial na rua, a gente não vai conseguir resolver. Então, eu tenho certeza que o requerimento aqui, conto com o apoio de vocês de ser aprovado, mas salientar aqui até para a população presente e para quem nos acompanha pela internet, e que a Câmara, na pessoa aqui da comissão, do presidente da comissão, do presidente da casa, tem se mobilizado para tentar equacionar essa situação aqui, a atuação da Polícia Militar, que ultimamente tem deixado muito a desejar aqui na nossa cidade. São minhas considerações, senhor presidente, e nada mais. Continue em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Jaime Henrique Duarte. Aprovo. Eduardo Bosco, aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Abimael Ranieri Tatu. Sim. Requerimento 40, aprovado por 8 votos. Tem mais requerimento? Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 42, 2012. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a Prefeitura Municipal conta com diversos próprios municipais e promove atividades que requerem os serviços profissionais de eletricista, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informações. 1. A Prefeitura possui quantos servidores que exercem a função de eletricista predial ou de manutenção? 2. Esses servidores recebem o adicional de periculosidade pelo exercício dessa função? 3. Existem servidores em desvios de função exercendo a função de eletricista? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 19 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 046-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que temos recebido reclamações de diversos munícipes sobre excesso de vegetação, mato, nas laterais da estrada municipal, Jaziel do Prado Ferreira, ligação para o bairro do Itararé, a partir do trecho próximo à escola Isaura Kruger, considerando que essa situação atrapalha o trânsito pedestre, além de expor os mesmos ao ataque de animais peçonhentos, considerando que esse local é utilizado regularmente por muitos munícipes como caminho e como pista de caminhada, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado e providenciada a limpeza e também respondidas as questões. 1. Quando poderá ser realizada a remoção da vegetação do referido local? 2. Esse local recebe limpeza regularmente? Sim ou não? 3. Se não, o porquê? 4. Caso não haja periodicidade na limpeza, qual é a possibilidade de fazê-lo urgente e regularmente? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 15 de março de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Requerimento 048-2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o município teve grande queda na arrecadação no exercício passado, considerando que o poder público tem que dar o exemplo, economizar e evitar desperdícios, considerando que vários munícipes nos relataram que durante o dia encontraram inúmeras luminárias acesas pela cidade, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à CPFL, solicitando as seguintes informações. 1. A Prefeitura tem uma pessoa ou órgão responsável pelo controle do consumo de energia elétrica gasto com iluminação pública? 2. Por que essas lâmpadas de iluminação pública ficam acesas durante o dia? 3. Qual a providência para que esse desperdício não ocorra? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 49-2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que
o período de chuvas castigou as estradas municipais, principalmente aquelas ainda não pavimentadas. Considerando que a rua do bairro Areia Branca estão bastante prejudicadas, é que requer a meio do ouvido plenário e o soberano plenário seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. A prefeitura tem previsão de quando irá passar a máquina nas ruas e estradas do bairro Areia Branca? 2. A previsão ou projeto para a pavimentação das ruas da Areia Branca? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 050-2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que tivemos notícia de que os exames de raio-x estão sendo realizados com grande demora, prejudicando os munícipes que buscam esse serviço, considerando que a demora na realização desse exame pode ser fatal nos casos mais graves e urgentes, é que requer a mesa ouvido plenário, o soberano plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. O senhor prefeito tem conhecimento dos problemas no atendimento de cidadãos que buscam serviço de raio-x? 2. A prefeitura tem pago em dia a empresa que presta esse serviço ao município? 3. Quais as providências serão tomadas para resolver esse problema? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 051-2012. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que recebemos diversas reclamações de interrupção no fornecimento de água do bairro Areia Branca, considerando que não tivemos notícia de nenhum problema nos equipamentos que servem aquele bairro, é que requer a mesa ouvido plenário seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Qual o motivo para frequentes interrupções no abastecimento do bairro Areia Branca? 2. Os equipamentos estão funcionando bem ou para atender o bairro são necessários maiores investimentos? 3. Existe um funcionário encarregado de interromper e abrir o abastecimento do bairro? Quem é? 4. As interrupções são diárias? 5. Quais os horários que ocorrem as interrupções e que horas o serviço é restabelecido? Sala de sessões plenárias, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 052-2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando os festejos do 19º aniversário da cidade de Alumínio, com shows no período de 29 de março a 2 de abril de 2012, portanto, 5 dias de show, requer a mesa ouvido plenário que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informação. 1. Qual o gasto com os festejos do 19º aniversário de Alumínio? Discriminar os gastos com shows, palcos, iluminação, estrutura, segurança e som. 2. Qual o valor gasto especificamente com a estrutura de montagem dos camarotes? Quantas pessoas comportavam os camarotes? 3. Qual o valor gasto especificamente com a estrutura da montagem da arquibancada? Quantas pessoas comportava a arquibancada? 4. Com relação aos patrocínios, financeiramente, quanto cada empresa apoiadora do evento contribui com a festa? 5. Os valores do patrocínio já estão inseridos na resposta da questão 1. 6. Houve licitação para a contratação da empresa executora? 7. Enviar cópia do edital licitatório e do processo de licitação e contratação da empresa. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 20 de março de 2012, Augusto Canto, vereador. Requerimento 54-2012. Senhor presidente, senhores vereadores, o centro odontológico do nosso município tem uma grande demanda por atendimento, pois sabemos que a saúde bucal é parte importante do bem-estar das pessoas. A saúde começa pela boca. Em visita ao local, constatamos a grande dificuldade no atendimento pela exiguidade de pessoal, especialmente pelos auxiliares de consultório dentário. Para um quadro de 12 dentistas, há apenas 2 auxiliares de consultório dentário, e destas, uma está grávida na iminência de entrar com licença maternidade. Quando isso ocorrer, certamente a situação ficará mais grave. Além disso, há uma proximidade grande entre as funções exercidas pelas auxiliares do consultório dentário e as auxiliares de enfermagem. Porém, há entre essas carreiras uma significativa diferença salarial. Enquanto as auxiliares de consultório dentário percebem mensalmente o salário de R$ 811,45, as auxiliares de enfermagem percebem R$ 1.261,16, mais uma gratificação de 30%, instituída pela Lei Municipal número 1436, de 9 de dezembro de 2010. Diante disso, requer a mesa ouvido eglégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informação.
1. Há possibilidade de contratação de novos auxiliares do consultório dentário para atender satisfatoriamente a demanda existente? 2. Caso não seja possível a contratação nesse instante, fineza esclarecer as razões. 3. Caso também não seja possível a contratação, há possibilidade de efetuar algum remanejamento de pessoal apenas para o atendimento da demanda? 4. É possível encaminhar projeto de lei dispondo sobre a equiparação salarial dos empregos de auxiliar do consultório dentário e auxiliar de enfermagem? 5. Se positivo, quando? 6. Se negativo, qual a razão para tanto? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Requerimento 055-2012. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a necessidade da expansão do número de indústrias no município de Alumínio para a geração de renda e empregos, considerando que necessitamos do apoio da Companhia Brasileira de Alumínio para a expansão do distrito industrial ou ainda a criação de um novo distrito. Diante disso, requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há cadastro na Prefeitura de Alumínio com empresas interessadas em instalarem em nosso município, com dados como número de empregados necessários, tamanho da área necessária para a instalação, entre outras informações? 2. Se positivo, fineza enviar uma cópia com as informações. 3. Se negativo, qual a razão para tanto? Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 21 de março de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura das indicações. Indicação 011-2012. Solicita a realização da limpeza e remoção do mato da Estrada Municipal Jaziel do Prado Ferreira e da Avenida Helena Pereira de Moraes. Sala de Sessões Plenário, vereador Orlando Silva, 16 de março de 2012, doutor Alexandre Amaral. Indicação 12-2012. Solicita passar a máquina nas ruas da Vila Fepasa. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Indicação 14-2012. Solicita a colocação de cascalho próximo ao campo de bocha, ao lado do ginásio de esportes. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Leitura do expediente recebido, diversos. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos ofícios da Telefônica CT-RAS 150-2012, que responde ao requerimento número 5-2012, de autoria do vereador Raimundo Azevedo Ferreira, e o ofício CT-RAS 0160-2012, que responde ao requerimento 14-2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri. Então vamos lá. Seletivo, senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Assunto: ofício número 01015-2012, de 2 de fevereiro de 2012. Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que, em 24 de fevereiro de 2012, providenciamos o remanejamento do telefone público número 47150919 para a Rua 3, sem número, em frente à praça, no bairro Colibri, nesse município. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Zuleika Maria Palhares Teles Claro, gerente institucional. Excelentíssimo senhor Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Assunto: ofício 01021-2012, de 9 de fevereiro de 2012. Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que a Telefônica procedeu à instalação dos telefones públicos, de maneira que a demanda pelo serviço está coberta a cada 300 metros, conforme estabelecido no Plano Geral de Metas de Universalização, PGMU, da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Nesse sentido, conforme visita realizada à Rua Madre Paulínia, constatamos que a área está sendo atendida pelo telefone público 47150995, instalado na estrada municipal ao lado da escola Miguel Antônio Alves, distante aproximadamente 280 metros do local solicitado. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Zuleika Maria Palhares Teles Claro, gerente institucional. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Augusto Canto.
para usar a palavra por 15 minutos com a partes. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, os internautas que nos assistem via Web TV, o nosso boa noite. Primeiramente, antes de iniciar propriamente a fala dita, quero deixar registrado o meu voto de parabenização ao comendador e também engenheiro Renato César Brito de Moura, cidadão aluminense, que foi indicado a ser indicado para cidadão sorocabano, salvo engano, na tarde de ontem, aprovado na Câmara Municipal lá de Sorocaba. Fica então registrados os nossos parabéns. Engenheiro Renato, que de fato muito contribuiu para a comunidade aluminense, grande parte das obras, né, edificadas na gestão passada tiveram ali a colaboração direta do engenheiro através da cessão de terrenos e intermediando, né, as conversas entre o Poder Público e a Companhia Brasileira de Alumínio. Feito isso, passamos justamente à parte polêmica da coisa, que é a festa de alumínio. Muito nós temos nos manifestado contrário ao montante de R$ 780 mil lá gastos, que zerou praticamente a nossa reserva de contingência do município. E eu quero dizer, doutor Alexandre, eu vi hoje um requerimento e uma indicação de Vossa Excelência solicitando máquina em bairros, né? Pois é, lá não tem máquina para bairro, mas no recinto da festa nós pudemos comprovar o dia inteiro uma patrol lá aplanando a questão do recinto, o leito, né, da festa de alumínio. Nos causou uma estranheza muito grande, porque as ruas do Figueiras ainda continuam com muito problema, as ruas do Graúna continuam com problema, do Oncinha continua com problema, o Areia Branca, como o senhor citou, com problema. Então nos causa estranheza, preocupação e um desgosto muito grande com as prioridades do município. Resta ressaltar também que a licitação, ao que nos parece, foi feita em tempo recorde, né? Já está lá tudo montado, edificado. Quisera a administração pública tivesse a mesma agilidade na hora da compra dos remédios para o centro de saúde, na hora da manutenção justamente das ruas, enfim, na hora de proporcionar benefício para o povo, quisera que a licitação também andasse dessa maneira rápida. Mas hoje é um assunto que a gente já tem debatido muito, inclusive na mídia, e nós esperamos agora novas informações para poder continuar discutindo o assunto da festa de alumínio, mas resta tocar aqui em dois assuntos também. Talvez um deles não seja de conhecimento pleno da Câmara, e por isso que nós estamos aqui conversando sobre ele hoje. É a implantação do SAMU, Serviço de Urgência Móvel, no município, que eu, ferrenho e declarado opositor da administração, considero uma vitória. É um serviço de primeira linha, de fato, é um serviço do futuro. É uma coisa muito importante para o município, o serviço de urgência móvel, e que é registrado numa central, ou seja, o SAMU tem que atender a ocorrência a partir do momento que ela é registrada nessa central. O problema está aí. Eu acredito que a implantação é fundamental, foi excelente, mas o problema está no modus operandi da coisa, né? Alumínio é cercado por várias torres de telefonia celular. E quando você está em uma determinada área e você aciona o SAMU, de fato cai em Sorocaba, que é onde deveria cair. E, naturalmente, o atendimento vem rápido, porque a central nossa é Sorocaba, Sorocaba passa via rádio, e o atendimento é direcionado até a localidade. Mas existem torres que direcionam a chamada para Jandira, e aí vem o problema. Diversas pessoas nos procuraram justamente para relatar isso. Aí o atendimento demora cerca de 2 horas, porque Jandira contacta Sorocaba, que contacta Alumínio. Então, precisa ser feito um estudo junto à Anatel, uma maneira de padronizar as chamadas para o chamado de emergência do SAMU, salvo engano 192, né, para que caia de fato em Sorocaba. Porque essa demora em cair em Jandira, Jandira avisar Sorocaba, Sorocaba passar Alumínio, é a diferença de uma vida, né, como aconteceu. Nós temos um caso aqui de um senhor na Paulo Dias, cuja mãe aí teve um problema e o SAMU chegou muito tarde lá. Não é culpa do operador do SAMU de alumínio. Ele recebeu a informação tarde. Entende? Por quê? Porque a chamada da Paulo Dias, daquela determinada operadora, caiu em Jandira. E Jandira demorou para passar para Sorocaba quando passa, porque a central nossa não é Jandira, é Sorocaba. Então precisa haver um estudo, até envolvendo a própria Anatel com relação a isso, através do Departamento de Planejamento da Prefeitura, para que essas chamadas sejam direcionadas para Sorocaba, que haja uma padronização nessa questão, porque nós não podemos ficar, uma vez que foi cancelado, não foi cancelado, mas enfim, foi substituído
o telefonema para o pronto-socorro e o direcionamento da ambulância para a localidade, uma vez que esse serviço foi substituído pelo SAMU, nós não podemos ficar com esse déficit de tempo, de cerca de 2 horas, não pode. Agora, quando vai para Sorocaba, não. É um atendimento imediato, como aconteceu no Progresso, dia desses, foi fantástico. O pessoal elogiou muito o SAMU, mas entende, eu acredito ser uma coisa simples de resolver, uma padronização que deve envolver aí o Departamento de Planejamento juntamente com a Anatel. E por último, tocar aí num assunto polêmico na cidade, que é justamente a questão das multas. O grande número de multas aplicadas pela Polícia Militar no município, salvo engano, nos últimos 15 dias. Nós tivemos a informação da Prefeitura Municipal que em 2 semanas foram mais de 400 multas, né? É um número bem relevante para a cidade de Alumínio. Hoje nós tivemos uma reunião convocada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, vereador Eduardo Bosco, com a corporação, com a PM. Eu acredito que uma reunião produtiva, porque progressos ali foram feitos no sentido de mostrar a necessidade de explicar ao cidadão que essa prática vai ser adotada. Enfim, a polícia tem, de fato, que aplicar essas multas, mas isso tem que ser feito de uma maneira gradativa, tem que se explicar ao cidadão primeiro, né? Nós tivemos caso aí de um cidadão ser multado 3 vezes no mesmo dia, na mesma hora praticamente, ali no mesmo local, pela mesma infração. Esse tipo de coisa, pelo menos esse vereador considera um absurdo, né? Considera um abuso. Comerciante ser multado na frente do seu comércio, onde tem guia rebaixada, não tem garagem, mas a guia é rebaixada, ser multado também. Nós já temos um comércio fraco em alumínio, que padece aí, que é carente de uma série de coisas, enfim. Mas esse agravante é complicado. Não é, de maneira alguma, crítica ao fato da Polícia Militar cumprir o seu dever, que é, de fato, fazer valer o Código de Trânsito, mas o modo que está sendo feito. O modo que está sendo feito. No meu entender, estão havendo, sim, alguns excessos, e a gente pede, como pedimos na reunião hoje, que seja reavaliada a maneira de se aplicar essas multas e também que seja considerado o local, de fato, lá se há necessidade da aplicação daquela multa, como o fato aí que aconteceu na guia rebaixada. São essas as considerações, senhor presidente. Vereador. Pois não, excelência. Só para lembrar, né, de fato, ia se multando parecendo assim a revelia, né, a impressão que se dá. E que o comandante se prontificou conosco aqui é de fazer abordagem ao cidadão, parar, para ir multar, né? Porque parece não ser nada, mas é um avanço isso aí, inclusive no que tange a educar nessa questão do trânsito aí. Perfeito, obrigado pela parte. Só para registrar o buraco. Não, muito importante a parte de Vossa Excelência, até porque a reunião contou com a maioria dos vereadores e, como eu falei, considerei muito produtiva justamente essa flexibilização do comandante do batalhão em abordar o cidadão e falar, olha, você está sendo multado por determinada coisa que não vinha sendo feita até então, né? E por isso a importância da intervenção da Câmara nesse sentido e também a importância da própria sensibilidade do comandante em ver que, de fato, havia aquela necessidade de informar o cidadão que ele estava sendo multado naquele momento para evitar justamente, né, excelência, que viesse aí 5, 6 multas no mesmo dia pela mesma ocorrência na mesma via. Enfim, são essas as considerações para essa noite, agradecendo aí o tempo despendido. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do vereador doutor Alexandre, que usará por 15 minutos com a parte. Presidente Eduardo da Delegacia, senhores vereadores, população aqui presente, aos que nos acompanham pela internet, uma boa noite a todos. Inicialmente, né, esses dias pode-se dizer que, até pela cidade ser pequena, a gente conhecer, né, praticamente todo mundo, não tem sido dias bons, né? Infelizmente, faleceram aí muitas pessoas que viviam no coração da gente, que a gente conhecia, que a gente tinha uma admiração. Nesse sentido, queria aqui prestar meus sentimentos de pesar ao vereador Augusto e à sua família, né? Que teve o falecimento do tio, salvo engano, na outra segunda. Bem como aqui aos amigos, né, e familiares do Reginaldo, que era meu amigo também, né? Os amigos do saudoso Tatu, né? Quem não conheceu o Tatu aqui é Alumínio. E, enfim, a todos os familiares, né, dessas pessoas que
que deixaram aí esse mundo para viver em outro plano. Eu acho que essa sessão, né, esses dias era para a gente estar falando de coisas boas, né? Alumínio, né, completou a maioridade e vem aí para os seus 19 anos de emancipação política, mas infelizmente alguns assuntos eu não poderia deixar de passar, tamanha a urgência dos assuntos, ao meu ver. Foram aqui discutidos os requerimentos, mas eu não poderia deixar de passar em branco alguns assuntos que a gente não consegue entender. Acho que na vida de cada um a ideia é sempre evoluir, sempre caminhar, sempre se aperfeiçoar, né? Isso seja na vida social, profissional, seja na vida política. Cada um aqui, quando foi candidato, que vai ser candidato, a gente sempre procura estabelecer lá um plano de trabalho, saber o que a gente precisa fazer, o projeto, o que a cidade realmente precisa. Agora, o que nos preocupa muito é que a gente é procurado por pessoas que nos trazem assuntos que a gente caminhou um passo e recuou 4 nesses últimos anos. E são assuntos assim preocupantes, né? Como a gente estava comentando aqui hoje com o comandante aqui da Polícia Militar, por exemplo, o 90, que aqui em Alumínio funcionava, não tinha, brigou-se, conseguiu um sistema e acabou, por determinação da PM, indo lá para o sistema integrado e acabou piorando. E que, infelizmente, a gente fica preso por tratar de uma política do Estado. Mas onde eu queria chegar aqui com relação à nossa cidade? Serviço de raio-x. E aqui os vereadores são mais antigos, eu lembro do tempo que a gente ia ser atendido aqui no ambulatório da CBA. E se você tivesse um problema, você era colocado na ambulância da CBA e levado lá para Sorocaba, para você fazer lá o raio-x e fazer a imobilização, né, se necessário, daquela parte que você havia ferido, machucado. E o que a gente vê as reclamações hoje? Um serviço que foi estabelecido e que a prefeitura sempre manteve funcionando adequadamente, passar pelos problemas que estão passando. E, sinceramente, com o orçamento que a gente tem, é inadmissível acreditar que isso ocorra. Que, por exemplo, esse serviço que funcionava 24 horas por dia, tenha, por questões de diminuição dos gastos, tenha que funcionar, por exemplo, apenas até 5 horas da tarde. Então, o cidadão luminense, se ele quiser quebrar o braço, ele tem que quebrar até as 4h30, para dar tempo dele chegar no pronto-socorro e tirar o raio-x e ser imobilizado ali. E isso agora, vejam bem, isso já foi um retrocesso. Agora, vocês imaginem que nem as pessoas que estão chegando no horário comercial, né, que saúde não existe horário, não estão conseguindo atendimento. Não estão conseguindo atendimento porque a prefeitura não está em dia com o compromisso dela com a empresa, gente. Olha o absurdo do cidadão que tinha um serviço aqui na cidade, da saúde que foi, foi cortejada aqui em Alumínio, né, que foi aí, olha, nós sempre tivemos uma saúde e uma educação exemplar. A pessoa hoje tem, ou ela briga, e aí se abre uma exceção, ou ela tem que tirar o raio-x em outro lugar. Porque é um serviço que a cidade já tinha, não é que foi trazido para a cidade, não foi. Foi tirado da população. Olha que absurdo. Então faço aqui um requerimento, né, o número 50, questionando justamente o Executivo sobre isso. É um retrocesso. Os vereadores que passaram por aqui, né, inclusive aqui está o professor Gediel, que foi, quem diz que quem é vereador sempre continua sempre sendo vereador, sabe disso, que foi uma briga para se ter esse benefício. E hoje é você retroceder, você não tem como manter esse serviço no orçamento na casa aí de mais superior a 60 milhões por ano. Então é uma coisa que não, é inadmissível na nossa cidade. E as questões não param por aí. Ano eleitoral começa a aparecer muita coisa, né? E aí se vende o peixe, olha, a atual administração resolveu o problema de água na Areia Branca. Aqui que resolveu. Não resolveu, senhores. Fez uma obra lá de pouco mais de 100 mil reais, eu sou muito ruim aqui para guardar valor, mas não foi muito, foi aí na casa de 130 mil. Se funciona o sistema, mas falta alguém lá que tenha uma obrigação, não um morador que vai lá porque é interessante para ele, mas que tem a obrigação. Não tem ninguém que vá lá, abra, feche nos horários que sejam estabelecidos. O que acaba acontecendo? Ora, não se tem água,
ora se tem demais água. Por quê? Porque a prefeitura não tem condições, com esse monte de cargo que tem aqui, de designar uma pessoa que vá lá de manhã ou à tarde, ou no horário que seja o horário mais apropriado, para estar procedendo isso. Então a gente está questionando essa questão da água lá na Areia Branca. E aí o que mais me incomoda é se falar, olha, a atual administração foi a melhor de todas, resolveu o problema da Areia Branca. Aí eu me pergunto como a gente aqui, né, e nós fazemos parte da Assembleia, poderíamos ter sido muito melhor. Porque se você pegar os 65 milhões por ano e multiplicar por 4, vai dar lá 260 milhões nos 4 anos. Gastou-se 130 mil na Areia Branca para resolver um problema que, segundo eles, ninguém resolvia. Sabe quanto representou isso do orçamento? 0,04%. Aonde que foi os 96,96%? Olha quanta coisa, quanto problema não dava para ter resolvido. Como essa questão aqui que se alega que vai fazer os poços artesianos, mas o que eu quero dizer, são coisas, são nuvens de fumaça para enganar a população. É muito pouco, gastou 130 mil, olha, sobrou 97% ainda do orçamento. Será que era para estar faltando dinheiro, por exemplo, lá no raio-x? De jeito nenhum. É má administração total. Aí você vai fazer uma caminhada, e olha que eu não sou de fazer caminhada, né? Mas às vezes é bom nem pelo esporte, mas para você poder, de fato, sentir o problema da população. Tente ir para o Itararé, pela estrada aqui Jaziel Ferreira do Prado. Não tem espaço nenhum, a pessoa tem que andar ali na rua, na estrada. Por quê? Porque o mato tomou conta das placas, fora o lixo que tem. Por quê? Porque a última roçada que foi feita, acho que já faz mais de ano. E a justificativa da prefeitura, não, é que se fazer a poda vai crescer. Mas lógico que cresce, o cabelo da gente cresce, não é por isso que a gente fica cabeludo. A gente corta o cabelo. Então é um serviço que tem que ser feito. E por que não se faz? A gente leva na brincadeira, mas é um serviço básico. Por que não se faz? Será que não tem dinheiro para se fazer isso? Imagine para o prefeito que fez aquela estrada o quanto foi devido. Agora o que está aqui não consegue cortar um mato que está ali do lado. São absurdos que a gente não entende. Aí, ainda voltando lá com relação à saúde, estou olhando aqui no meu tempo, vocês vejam bem, vereadores. Acredito aqui que a maioria tenha carro, como hoje, muitas pessoas às vezes têm acesso de pegar o carro em Pleitu, Salto. Agora, vocês já imaginaram a situação do cidadão sem dinheiro, que depende do serviço público, que normalmente a maioria depende do serviço público. Você tem que brigar por um carro, porque a prefeitura sucateou a saúde que tinha. Não sei se foi a prefeitura, mas a saúde sucateou-se o atendimento que tinha. A pessoa tem que procurar atendimento fora. E ela tem que ir com o carro da prefeitura. Sabe como o motorista fala? Olha, nós vamos aí, mas o senhor tem que pagar o pedágio, viu? Isso é situação? Isso é cidade? Será que isso é cidade? Será que alumínio é melhor para todos do jeito que se diz, gente? É um absurdo. São coisas que a gente não pode tolerar. Que a gente tem que se unir aqui e brigar com o senhor prefeito. Porque são coisas que não... É inadmissível. Eu pergunto aqui, eu vi uma leitura de um requerimento aqui hoje, perguntando se quantos terrenos a prefeitura notificou para fazer a limpeza. Eu acho que quem tem terreno vazio... tem que ter, aqui já existe essa lei, salvo engano, no Código de Imposto do município, da questão de murar e manter a limpeza, a gente vê que a prefeitura não fiscaliza. Mas não pode fiscalizar, a prefeitura não pode fiscalizar, porque a prefeitura não está dando exemplo, a gente não pode fiscalizar algo que a gente não é um exemplo a seguir. Recebi um comunicado aqui, um telefonema de uma pessoa, reclamando que a creche aqui do Paraíso, do lado lá do recinto da festa, problemas de escorpião, aranha, sabe por quê? Porque não tem que fazer a roçada. Eu mandei um ofício, salvo engano está no diretor de educação, que a gente já requer aqui, né, em público aqui, que tome as providências, porque como que a gente vai cobrar do cidadão que não limpa o terreno, se na escola, o terreno vazio, e na escola onde tem lá, ou na creche que tem um monte de gente, as pessoas não limpam, porque não tem dinheiro. Mas calma aí, gente. A Alumínio tem a arrecadação dela ainda, não zerou de vez. Onde que está isso aí? Por que não faz? É má administração, é incompetência? O que é que está acontecendo? Então a gente cobra,
Sabemos aqui que o vereador tem atuação restrita, porque, sinceramente, se eu fosse prefeito, tenho certeza que qualquer outro vereador que fosse prefeito, não aconteceria uma coisa dessa, de ficar nesse ponto, de ter que mandar ofício para a vigilância sanitária, para criar vergonha na cara e limpar uma creche. Então, é muita coisa. E a ausência de fiscalização existe mais. Quem nunca se incomodou com esses buracos que a Sabesp abre aí? Não é só em alumínio, em Sorocaba, lá o SAI abre, todo mundo se incomoda, porque os caras são tão sem vergonha, que eles não fazem o tapa-buraco imediatamente, e quando fazem, fazem mal. Aí os vereadores recordam, votamos uma lei aqui, estabelecendo um prazo de 5 dias sob pena de multa. Pergunto eu, ninguém está fiscalizando patufas nenhuma, porque o que está tendo de buraco aí é brincadeira. O pessoal acho que prefere ficar no Facebook e abrindo um e-mail aí o dia inteiro, porque não é possível que não ande pela cidade para ver esse tipo de coisa. Não aplica a lei. Então são coisas que nos aborrece assim de uma forma assustadora, sabe? Assustadora mesmo, porque são coisas simples e que poderiam serem resolvidas. Basicamente são os meus requerimentos aí que eu fiz hoje. Creio que todos aqui compartilhem que são assuntos graves, a gente leva na brincadeira, mas são assuntos graves. E a gente cobra aqui do senhor prefeito uma postura também, eu estava me esquecendo, que tem funcionário da prefeitura, e aí cai naquela, né, do João Carreiro, que terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha, que é o seguinte, tem funcionário aí de terceiro escalão que manda mais que o prefeito. Se você ligar para o cara, preciso passar uma máquina, preciso fazer não sei o quê, ah não, isso eu não posso, quer dizer, não atende. Eu estou brigando aqui para passar uma máquina na rua da FEPASA, bicho, faz mais de um mês já, até agora ninguém resolve, entendeu? E quer dizer, por quê? Porque o prefeito não comanda. Porque as pessoas escolhem, entendeu? Ah, não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, escolhe aleatoriamente. Então fica o nosso apelo aqui, para que quando o vereador ou alguém da população fizer, veja a prioridade do que tem que ser feito, entendeu? E não achando que está recebendo ordem ou não. Não é questão de ordem, a questão é de compromisso e se escolher as prioridades. Queria, ao fim aqui, não entendi, tá? Lamentar aqui o fato do cantor Xavier e o Marcel da Dupla não ter feito parte dessa festa esse ano. Não soube os motivos, mas fica aqui o meu inconformismo, porque é uma dupla aí que tem feito sucesso na região e infelizmente não veio. A gente espera que tenha uma justificativa plausível para isso. E fica aqui os nossos apelos. A luta continua e a gente espera aqui que a liderança do prefeito leve esses apelos, muito longe de críticas, e que a gente traga solução. São minhas considerações. Uma boa noite a todos. Não havendo mais... Pelo senhor presidente. Pois não, vereador. Eu quero, Vossa Excelência, ser suprimido o intervalo regimental e passamos diretamente à hora do dia. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender o intervalo regimental. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, ficando suspenso, portanto, o intervalo regimental. Passaríamos diretamente à ordem do dia, onde tínhamos os projetos de lei número 5/2012L e 6/2012L, que saem da ordem do dia por falta de parecer. Com a saída dos referidos projetos, passamos diretamente à tribuna livre, onde temos inscrito hoje o cidadão Tiago Leite Florencio, que vai tratar do assunto coral municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para anunciar aqui a presença do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, hoje diretor de Educação, Gedel Zana de Carvalho, e do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Zelão. Anuncio aqui a presença dos vereadores Gedel Zana de Carvalho e José Luiz da Rocha. Passamos então à tribuna livre. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e demais presentes nessa sessão. Hoje eu vou falar sobre o coral municipal do município e eu vou lendo e eu vou explicando para que vocês possam entender a nossa situação.
O Coral Municipal Conversa Afinada não retornou às atividades este ano por falta de verba municipal, assim como todas as chamadas oficinas, que também inclui teatro, dança, dentre outros. Sem verba para voltar aos ensaios, fica impossível continuar o trabalho realizado. O Coral Municipal Conversa Afinada completou 12 anos de existência, em novembro de 2011, e teve grande destaque na região. Ao todo, o coral realizou apresentações em diversas cidades do estado de São Paulo. Também chegou a ser convidado para cantar em cidades de outros estados, como Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Tubarão, Paraná. O maior destaque e conquista para o coral municipal da cidade, com certeza, foi ganhar a fase regional do Mapa Cultural Paulista. O Mapa Cultural Paulista é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, realizado pela Baçaí Cultura e Arte, Organização Social de Cultura, que objetiva identificar, valorizar e promover o intercâmbio da produção cultural no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, estimular a participação de seus municípios em atividades culturais. O mapeamento é feito em 3 fases, sendo o municipal, o regional, em 2011, o qual nós participamos e ganhamos, e o estadual, que vai ser realizado esse ano, em 2012. A fase regional do canto coral foi realizada em Itapeva. Nós, do Coral Municipal Conversa Afinada, fomos escolhidos como o coral que irá representar toda a região de Sorocaba, sendo inclusive motivo de moção de aplauso nesta Casa Legislativa no dia 2 de dezembro de 2011. A fase estadual terá representantes de 13 regiões do estado de São Paulo. O evento está marcado para julho deste ano e já recebemos as partituras que iremos utilizar. Inclusive nós gravaríamos um CD com as músicas que nós ganhamos, o Mapa Cultural, e aqui eles mandaram para nós em partitura. Será muito vergonhoso para nós e para a cidade se a região não ter representante de canto coral, porque Alumínio não tem verba para a cultura. Necessitamos retornar os ensaios urgentemente para melhor representar a cidade e a região. Nos preocupamos com o fato de já estar no fim do mês de março e ainda estar sem previsão de voltar às atividades do coral. Sempre nós estamos indo na escola de música perguntando e não se tem previsão. Fala que a cidade está sem verba e complicado. Chamamos a atenção dos senhores vereadores para a urgência em tomar medidas cabíveis para ser possível o retorno do coral e também das demais oficinas, porque nós temos que não zelar somente pelo coral, mas por toda a cultura da cidade. Não é mesmo? Eu agradeço a oportunidade de eu estar aqui exercendo a minha cidadania e obrigado a todos. Pelote, presidente. Pois não, vereador. Peço a palavra nos termos regimentais sobre o discurso que acabamos de ouvir. 10 minutos, vereador. Primeiramente, parabenizar o cidadão por estar aqui na Casa de Leis hoje, trazendo um assunto de tamanha importância e que foi profundamente debatido também por essa casa. Eu quero dizer, Tiago, que não é que a cultura não tem verba. A cultura tem verba. Eu hoje estive lá juntamente com a Sandra Bastos, discutindo justamente isso. Tem verba. Recentemente, todos puderam ler no jornal 780 mil reais destinado para a cultura. Só que o emprego da verba é errado. É o que nós discutíamos. Gastar com uma festa, com os artistas virem, ficarem 2 horas cada um ir embora, em detrimento de voltar às oficinas culturais, que eram um benefício do povo, em detrimento de voltar ao coral municipal, é um absurdo. Então, quer dizer, é má destinação da verba. Dizer que não tem dinheiro é hipocrisia do prefeito. Dinheiro tem, e a prova está aí, sendo gasto.
780 mil. Quer dizer, o emprego do dinheiro, a destinação desse dinheiro é que é errada. A secretária Sandra falou, inclusive, olha, eu fico também de mãos atadas, porque nós cumprimos ordem, né? O coral está aí, tá para gravar um CD, se eu não me engano o CD é custeado pelo Mapa Cultural, mas tem os ensaios. Tem os ensaios, e não tem dinheiro para os ensaios. Só no balé, por exemplo, são 200 pessoas na fila de espera, né? Poderia voltar a uma oficina, não tenha dúvida disso. Então, dizer que, de fato, como na fala do doutor Alexandre, ele ressaltou, o vereador fica muito de mãos atadas, porque tudo que mexe com dinheiro não pode partir dessa casa. Muito se fala, o projeto para a volta das oficinas para o coral está parado na Câmara. Mentira. Pode ir à secretaria, não tem nada pendente para ser votado. Tudo que diz respeito a dinheiro, a gasto, não pode partir da casa, tem que partir do senhor prefeito. O prefeito tem que fazer um projeto de lei especificando tantos R$1.000 para a volta do coral, a volta da oficina, e aí ser apreciado por essa casa. O vereador, infelizmente, não pode fazer um projeto desse. Infelizmente. Então fica o apelo, como nós já fizemos diversas vezes nessa tribuna, e agora nesse comentário da fala do cidadão Tiago, fica o apelo que o senhor prefeito resolva essa situação. A gente pede que o Ser Supremo ilumine a cabeça do senhor prefeito e faça enxergar que gastar R$780 mil numa festa, numa cidade que foi cancelada todas as oficinas culturais, é um absurdo. E que, de fato, precisa ser mudado. Mas, infelizmente, meu caro, como vereador, nós podemos cobrar através de requerimento, indicação, artigo em jornal, porque, infelizmente, não se pode sair dessa casa um projeto para voltar, porque requer dinheiro. E tudo que requer dinheiro, infelizmente, tem que partir do Executivo Municipal. E lá, nós sabemos que as prioridades dele não é a mesma prioridade do povo. São essas as considerações, desde já, me solidarizando com a sua causa e dos seus companheiros. Senhor presidente. Não, vereador. Solicito a palavra conforme o regimento interno. 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, infelizmente nós temos notado, tanto na área da cultura quanto na área do esporte, na verdade, doutor Alexandre, não é um passo para frente e 4 para trás, porque foram dados muitos passos para frente com relação à cultura, o esporte e o lazer. E, infelizmente, esses muitos passos que foram dados para frente estão se regredindo de forma muito rápida e em detrimento à cultura do nosso município. A representatividade que não só o coral, quanto o atletismo, o pedestrianismo, outros esportes, faz com que Alumínio seja conhecido em muitos lugares do Estado de São Paulo e até fora do Estado de São Paulo. Então, visto dessa forma e também sentindo a importância do coral e da participação do coral no mapa cultural, o vereador Eduardo Bosco, que é o líder do prefeito, seria oportuno conversar com o prefeito para que pudesse receber vereadores e também, ou pelo menos uma parte do pessoal do coral, e procurar um caminho que pudesse. É bem verdade que são uma série de situações que precisaria se restabelecer, mas já que a discussão do momento é o coral, o apelo foi pelo coral, o uso da palavra foi pelo coral, para que possa haver ensaio e o coral possa representar bem a nossa cidade e toda a região no mapa cultural a nível de Estado. Então seria importante que Vossa Excelência, na condição de líder, não com isso aí querendo colocar a faca no pescoço de Vossa Excelência, até porque não é Vossa Excelência que vai resolver ou que vai determinar isso, mas que levasse o manifesto do coral e dos vereadores dessa casa em favor do coral, para que possa receber e buscar uma alternativa o quanto antes, para que possa a palavra do cidadão que ali representava o coral chegar aos ouvidos do prefeito, esse apelo, e ser resolvida essa questão. Era isso que nós queríamos colocar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Solicito o uso da palavra nos termos do regimento também. 10 minutos. Bom, gostaria de parabenizar o Tiago, né? Creio eu que não tenha vindo falar em voz isolada, mas sim, né, representando um grupo. Queria dizer para você, Tiago, que não sei se os colegas sentem a mesma coisa, mas às vezes a gente sente assim, fica extremamente triste, aborrecido e sente assim que
algemado, né? Já que o vereador, de fato, ele não tem essa prerrogativa de destinar o dinheiro para isso ou para aquilo, ou para manter um projeto tão interessante quanto é a questão das oficinas e a questão do coral, né, que foi mantido aí pela divisão de cultura. O vereador Geraldo acho que corrigiu bem. Acho que o Alumínio andou quilômetros e retornou, deu a volta ao mundo de tanta coisa assim que foi se exterminando, né? Parece assim, foi aplicando veneno, foi exterminando tudo, acabando com tudo que era bom na cidade. O esporte, por exemplo, está se mantendo aqui, os vereadores sabem da briga que foi para ter o convênio, para manter o mínimo do que o esporte precisava, né? A cultura até que eu acreditava, porque lá tem uma pessoa competente na cultura, que é a Sandra. E eu acreditava do início, até porque foi aqui diversas moções e os investimentos do prefeito lá no início, que a cultura teria um final melhor do que os outros setores da prefeitura, principalmente no caso que a gente sempre bate aqui, o setor do esporte. Infelizmente, a gente acaba vendo isso. A gente acaba vendo política, que as pessoas querem fazer política para tentar uma reeleição, se mantendo, se gastando aí com cargos, se gastando com coisas que talvez não agreguem tanto visualmente, por exemplo, quanto o coral, que é tão importante. Tamanho importância do coral, por exemplo, eu tive o prazer de fazer o contrato aqui do coral da CBA, com o próprio doutor Antônio, quando estava ele determinava a renovação, né? Você vê, uma pessoa igual o doutor Antônio, um empresário, se não achasse que um coral numa fábrica não seria importante, né? Quer dizer, por exemplo, aqui somos nós, por exemplo, não, um coral não deve existir. Não, um coral é algo extremamente importante. Aliás, tudo relacionado à cultura. As oficinas, inúmeras pessoas deixaram de fazer lá as danças que tinham, participar dos eventos que tinham. É uma pena. E pena maior é saber que não é só na cultura, que em outras áreas a gente passa pela mesma coisa, e a alegação é sempre queda de arrecadação e sem dinheiro, queda de arrecadação e sem dinheiro. Começamos o ano, um orçamento, aí, se não me engano, na casa de 64 milhões e 57 milhões, que é um dinheiro aí muito maior que outras cidades, e a gente vê o negócio andando só para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Por quê? Porque querem manter um monte de cargo aí que, ao meu ver, não que as pessoas que estejam lá não mereçam, mas que no momento não era a hora de ter mantido essas pessoas aí. Gastando-se mais de 53%, por exemplo, em folha de pagamento. Vocês já imaginaram, por exemplo, alguém que receba R$1.000 e pague 550 de aluguel? O que sobra para ele fazer? A compra do mês, pagar a luz, não sobra nada. É o que estão fazendo aí. É quem o povo colocou aí, que não sabe administrar o dinheiro e que está enfiando a cidade no lugar onde todo mundo sabe. Aí, me desculpe as palavras. Essas minhas considerações, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, peço a palavra. 10 minutos, vereador. Quero parabenizar aqui o Tiago, que em nome do coral está aqui nessa casa, pedindo o apoio da casa. Eu, como líder do prefeito, só nos cabe aqui, como os vereadores disseram, nós estamos de mão atada, só nos cabe aqui marcar uma reunião com o prefeito. Amanhã mesmo estarei procurando o doutor Jacó, vou marcar uma reunião com essa reunião do prefeito com essa casa, para que nós possamos cobrar dele uma dotação orçamentária para que possa voltar no Departamento de Cultura as oficinas culturais, o coral, o balé, que é muito importante. Nós sabemos da reclamação, essa casa tem cobrado sempre através de requerimento, que é a ferramenta do vereador para cobrança, cobra lá em cima, mas nessa casa não chegou nada ainda para votação, não chegou nenhuma dotação. Com certeza, se tivesse chegado, nós já teríamos votado, até mesmo em sessão extraordinária, o que essa casa sempre faz, está sempre apoiando o prefeito aí. Eu sei disso, porque sempre que eu peço eles estão votando. E amanhã mesmo estarei atrás do prefeito municipal, logo pela manhã, e vou tentar marcar uma reunião com ele amanhã mesmo à tarde, para nós estarmos discutindo a questão do Departamento de Cultura e também com relação a outros assuntos que foi discutido aqui nessa casa. São só essas minhas palavras, presidente. Pessoas da palavra, presidente. Pois não, vereador, 10 minutos com a parte. Parabenizar também o Tiago aí, pela coragem de vir aqui defender o coral, representando a maior parte deles. Eu vou lembrar o Arlebusco, que às vezes aqui a função da Câmara era mais de bombeiro atualmente do que de vereador, porque a gente fica apagando os fogos, incêndios que são criados pela Prefeitura, pela total falta de planejamento.
Pela total falta de planejamento. Hoje nós ouvimos e eu discuti aqui a respeito da festa do município, que todo ano teve festa, talvez pudesse de fato diminuir um pouco o valor, mas pensando na festa que teve no ano passado, que foi uma festa bonita, esse ano também a população esperava. A demonstração disso é a fila que se formou aí por munícipes, exclusivamente por munícipes, para comprar o camarote, que demonstra que querem ver sim, um show, querem ver uma festa bonita. Só que aí a gente cai exatamente nessa armadilha, porque isso é uma armadilha. Imaginar, 780 mil destinados a uma festa e está faltando tudo. Mas, gente, a gente está falando de um orçamento de 57 milhões de reais que iniciou o ano. Então é total falta de planejamento, total falta de crivo do prefeito. O Coral Conversa Afinada está entrando aí numa conversa fiada do senhor prefeito e dos seus comandados. Porque com 57 milhões, vamos tirar os 700 mil da festa, que eu vou arredondar para 1 milhão, sobrou 56 milhões para todas as demais ações. Que são as ações com educação, que são as ações com saúde e que são as ações com folha de pagamento. Sabe? O nosso município, de fato, caminhou muitos passos atrás. Mas no Departamento de Cultura eu posso afirmar que andou passos à frente. Teve muito movimento cultural. Né? O que ocorre no inverno, na praça, agora com essas ações também do Corpo de Bombeiro, fica difícil de saber o que vai acontecer aqui. Porque parece que os eventos que nós fazemos para 300, 400 pessoas vai atingir 4 milhões de pessoas. Tamanhas exigências. Eles estão achando que a festa de alumínio é uma festa de Barretos, que o baile da nossa cidade é um baile para 800 mil pessoas, porque não tem cabimento esse crivo. Mas mesmo assim, muitas coisas estão sendo barradas também por isso. Então andou, sim, o Departamento de Cultura, eu posso falar, para frente. Só que nesse final, que era a hora de terminar com chave de ouro, está sendo travado por isso. Então, quando vem falar para mim em falta de orçamento, é uma conversa fiada ou não, né? Existe a falta de orçamento por falta de planejamento. Faltou planejamento desde o começo da gestão, quando se pagava horrores de horas extras aos servidores que não necessitavam dessas horas extras, faltando hoje para a entrega de água. Faltou planejamento ao se ter uma lei permissiva na criação de estágios que virou um cabide de emprego, quando na realidade devia ser um estágio obrigatório, aquele que é recomendado pela faculdade ou por qualquer outro ente. Então tínhamos aí 150 estagiários, que feriu o cofre público com mais de 1 milhão. E tem muitos outros aspectos polêmicos referente ao mau uso do dinheiro. Porque o que tem que se falar também é que quando assumiu essa administração, houve uma queda muito grande da arrecadação. Pois não, vereador? Não, é só para corroborar com o pronunciamento de Vossa Excelência. Se analisarmos bem aí, houve festa nos outros anos e também houve oficina, houve o coral, houve todas as atividades culturais. Sim, sem dúvida. Não seria festa aí o responsável. Eu acho que falta mesmo gestão pública nessas questões aí. Claro. E falta gestão primordialmente, porque por saber que já estava pegando o município em meio a uma crise, que pegava o município uma queda da arrecadação, né? E aí tinha que fazer o quê? Tinha que se reorganizar para quê? Mantivesse os serviços essenciais e os demais serviços e conseguisse chegar ao fim. Agora gastou-se desenfreadamente, chegando a esse quadro. E aí, de um modo ou de outro, quem paga? Sempre a população. Então, o Coral Conversa Afinada, representado hoje pelo Tiago, tem que vir a essa casa cobrar, mas lembrando que as nossas mãos ficam atadas mesmo, porque por vício de iniciativa, não compete a nós fazermos projetos. Qualquer projeto que fique aqui, vamos fazer um projeto mandando verba para a cultura, ele é inconstitucional, tem que partir de lá. Então, o que nós podemos fazer? Requerer ao líder do prefeito, que já falou que vai ter essa conversa com o prefeito, tentar ir à prefeitura e ser recebido pelo prefeito Dr. Jacob, porque acreditem, não é uma missão das mais fáceis ser recebida por ele. Então, tem que ir lá, insistir e ser recebido e pedir. É o que nos cabe, pedir. Agora, eu volto a dizer ao coral, população, quem quiser que ouvir, pegar daqui para frente, como tem sido feito, e falar que todas as desgraças e mazelas que venham a acontecer desta infeliz administração, colocar a culpa na cessão de crédito para a realização de festa, também é irresponsabilidade, como foi irresponsabilidade essa gestão. Não é. Gente, não é. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Até porque se acompanhasse o raciocínio e pegasse isso, resolvesse o problema, não resolve, né? O rombo é muito maior que isso, né? A verdade é essa. São minhas palavras, só para selá-lo aí. Exatamente. Se a recusa dessa festa, da realização dessa festa, resolvesse todos os problemas, na área de saúde, na área de educação, pagasse todos os contratos, não. É má gestão. E vem sido anunciado
desde antes da saída do último diretor financeiro. Já era anunciado. Se não diminuir a folha de pagamento, se não contiver os gastos com isso, não fecha a conta do ano, como não fechou. Passou de um exercício para o outro. Agora, o término desse ano sem pagar, constitui crime. Constitui crime. Temos a lei de responsabilidade fiscal, constitui crime. Então, como que vai terminar essa gestão? Por enquanto é uma incógnita, porque quem tem que tomar essas medidas é o prefeito, não somos nós, somos empenhadores. Nós aqui aprovamos o crédito. Nós aprovamos crédito, como aprovamos muitos créditos anteriormente à divisão, ao Departamento de Esporte, que por extensão está a Divisão de Cultura, que foram feito mau uso do dinheiro. Então nós esperávamos que fosse para o centro de formação de menores e era gasto com finais de semana, com balão pula-pula no bairro, que era o projeto, não era nem de férias quentes, era bairro a bairro lá que ia. Então, nós ficamos realmente, as manhãs de lazer, exatamente, nós ficamos em uma amarrada. Estaremos ao prefeito, com o Eduardo Bosco, pode ter certeza disso, mas que fique claro que o prefeito tem que mandar o projeto aqui. E diante da urgência, porque é urgente, porque o prazo corre contra o coral, certamente se esse projeto aportar nesta Casa de Lei, numa quarta-feira, que é o dia de sessão, vai ser votado na mesma quarta-feira. Que aí eu digo que é o serviço de bombeiro que nós fazemos aqui, que é apagar o fogo criado pela má gestão do poder público atual. Então são só essas minhas palavras. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 2012-L. Nada mais havendo tratar na presente sessão. Damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.